Olá, pessoal. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com vocês hoje, agradeço o convite, que me possibilitou isso. Eu vou procurar conversar com vocês sobre aspectos que são, de fato, muito importantes para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, e acredito que tenha muito a ver com vocês também, já que a gente vai falar de saúde, né, que, como o Roberto falou, é uma questão de bem-estar, acima de tudo, de bem-estar, não somente físico, mas mental, social. Então vamos falar do que nos interessa. Abordar temas que eu venho vivenciando na minha vida profissional e na minha vida de médico, de professor, de quem se propõe a fazer alguma pesquisa sobre isso. E vou começar contando uma história para vocês que não é a minha, é a história de um advogado de São Paulo, o senhor Ali Ciampolini, que veio literalmente para morrer em Florianópolis, já que tendo uma doença grave, uma cardiopatia grave, teve infarto, passou por procedimentos intervencionistas, cirurgia cardíaca, angioplastia, e depois de várias complicações, deram a entender a ele que ele não tinha mais chance, com o tratamento que existia em São Paulo, e São Paulo é um grande centro da medicina brasileira. Ele estava sendo tratado num centro de cardiologia de referência importante. Falaram, nós fizemos tudo que podíamos fazer por você. E deram a entender que ele ia morrer em 6 meses e tanto, já que ele estava com uma insuficiência cardíaca que estava limitando muito a vida dele. Tinha falta de ar para qualquer coisa que fizesse na vida. Andava um pouquinho, pequenas distâncias, e já tinha cansaço. Ele falou, já que é para morrer, eu vou para Floripa. Vou para Florianópolis, vou morrer na beira da praia. Vou lá ficar junto dos meus filhos. Os filhos dele já moravam aqui. E moravam na beira da praia, eram surfistas. E falou, vou para lá e pelo menos eu vou ter uma vista bonita nesse meu período aí de espera até encarar outra. E de fato ele apareceu em Florianópolis e lá no centro de reabilitação cardíaca que foi criado na Universidade do Estado de Santa Catarina. É o Núcleo de Cardiologia, Medicina e Exercício que se propõe a atender pessoas usando como recurso principal para a promoção de saúde, não somente prevenção, mas tratamento, o exercício físico, e se tornou também um grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq. E lá a gente desenvolve projetos mostrando a importância do exercício como um recurso de prevenção, de tratamento. E, de fato, ele estava muito cansado, quer dizer, mal andava, tinha falta de ar, mas disciplinado, ele acreditou no exercício, como eu já acreditava e como acredito cada vez mais. O exercício é uma terapêutica impressionante para reverter expectativas tão sombrias como a que ele tinha. Ou seja, quem tem insuficiência cardíaca como ele tinha, e grave como ele tinha, faz parte de um grupo com expectativa sombria de vida, já que 50% de mortalidade anual. Então o que falaram para ele tinha a ver. O que não tinha a ver é que não tinha possibilidade de reverter isso. Ele acreditou nessa possibilidade, cada dia conseguia caminhar um pouco mais, em pouco tempo ele já estava, e chegou aqui aos 69, já estava caminhando 2, 3 quilômetros, sem precisar parar, passou a fazer exercícios resistidos, a musculação, melhorou, né, a aparência, melhorou a autoestima, era um sujeito elegante, começou a viver bons momentos na vida, melhorou muito a qualidade de vida dele aqui em Florianópolis. Isso chegando aos 70. E, em determinado dia, já estava com 73, 74 anos, encontrou comigo lá na universidade e perguntou se podia voltar a surfar. Eu não entendi muito bem, falei, o que é surfar? Eu já fui surfista na década de 60, meus filhos são surfistas, eu vou para a praia, fico lá na beira da praia vendo eles surfar e dá vontade, fico lá sem ter o que fazer. Falei, pô, veja, há alguns anos você estava na marca do pênalti, literalmente. Já está com uma sobrevida interessante, vivendo bem. Será que vale a pena encarar água fria, ondas grandes, etc? Não, você é um surfista diferente. Eu só vou entrar na água quando ela estiver quente e quando não tiver onda. Falei, tá. Falei, eu estou acreditando em você. Mas vamos... Tá, já que você faz questão, vamos encarar essa. E, de fato, ele mostrou a fotografia, dizendo que era surfista na década de 60 em São Paulo, e passou a surfar em Florianópolis. E, não contente com isso, entrou no circuito catarinense de surf. Ganhava todas as etapas, entre 70 e 80 anos só tinha ele. Mas, então, quer dizer, ele era um sujeito único. E com isso ganhou espaço na mídia nacional. Apareceu num programa de esporte de veiculação nacional, no Globo Esporte, 2 vezes, enfim.
se tornou uma figura conhecida, e surfando, e vivendo cada vez melhor. Tinha recaídas, a gente ajustava o medicamento dele. Quem tem uma doença como a dele usa muitos medicamentos, dava uma ajustada, aumenta o diurético, diminui o diurético, muda um pouco determinado remédio que abre as artérias, enfim. Mas foi seguindo a vida, e isso chegou próximo dos 80 anos. Para quem ia morrer antes dos 70, bater nos 80 anos foi um espetáculo. Deu para rever muita coisa, né? Ele teve 10 anos para rever a vida e para começar a fazer o que era importante para ele, e de fato ele fez isso. E não morreu surfando, fique tranquilos. Morreu dormindo, acordou morto, como se diz. E isso mostra que às vezes... Pois é, dependendo de como a gente dorme e de como a gente sonha, parece que dormir às vezes é mais perigoso do que enfrentar ondas grandes e água fria, etc. E até tubarão por perto. E nessa situação, eu vou começar a falar um pouco de mim também. É bom fazer essa ligação. Eu falei que essa história tem muito a ver comigo e tem. Eu sou médico formado há muito tempo, tive oportunidade de ter 2 vidas, espero ter 3 vidas numa vida só. A minha primeira vida profissional foi em São Paulo, trabalhei 16 anos lá, vivenciando uma medicina bem convencional. Eu trabalhava em grandes hospitais, trabalhei um bom tempo no Hospital das Clínicas, no começo do INCOR, e fazendo cateterismo cardíaco, hemodinâmica, acompanhando a intervenção de perto, a cirurgia de perto. Enfim, vivi uma fase muito boa em São Paulo, aprendendo muito, mas vivendo uma medicina convencional, seja na cardiologia, seja na UTI. Trabalhei muito tempo na UTI, no grande hospital de São Paulo, Hospital do Servidor, e naquela época, ainda desde o início da minha atividade, eu questionava muito certas intervenções, porque a medicina brasileira, assim como a medicina que acontece em grande parte do mundo ocidental, é uma medicina que eu acho excessivamente agressiva. Ou seja, se preocupa muito em atacar os efeitos do problema e não vai nas causas do problema. O sedentarismo, por exemplo, é uma grande causa de morte precoce, não somente por doenças cardiovasculares, está relacionado com o surgimento de doenças cardiovasculares, mas por câncer, etc, etc. Então, o estilo de vida é muito importante. E nem sempre existia esse ataque adequado no meu modo de ver a doença, que é removendo causas e ficavam tratando efeitos, e isso gera iatrogenia, muitos procedimentos que a gente pode considerar desnecessários ou que poderiam ser postergados no mínimo. E, batendo nos 40 anos, resolvi procurar melhor qualidade de vida para mim, para minha família, né, com 4 filhos, né? E vim com mulher e 4 filhos para Florianópolis, e cheguei aqui e tive a possibilidade de começar a exercer, inclusive, uma medicina diferente do que eu fazia em São Paulo, até porque não tinha espaço para fazer o que eu consegui fazer aqui. Ou seja, fazer o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, e outras entidades importantes, que é promover saúde de fato. Que pensar, como cardiologista ou como médico, não ficar pensando só em baixar a pressão, ou só em desentupir a artéria, mas atacar as causas do problema, promover saúde de fato, que é uma questão muito mais ampla, a questão de bem-estar não somente físico, de ter pressão normal, ter colesterol um pouco mais baixo, mas é uma questão de bem-estar na vida, do modo geral. Bem-estar físico, mental, social, enfim. Significa viver com boa qualidade de vida e ter a qualidade de vida como um parâmetro importante para saber se eu estava procedendo certo ou não na minha proposta de promoção de saúde, de tratamento de doenças como hipertensão arterial, doença coronariana, etc. E nessa situação, a minha vida recomeçou, né? Uma nova vida que recomeçou aos 40 anos. E nessa situação, voltou a passar. Eu tive possibilidade de me tornar professor. Em São Paulo era um médico que vivia em ambiente universitário, Hospital das Clínicas da USP, Hospital do Servidor, que é uma das principais residências de medicina do Brasil, não somente de clínica, de cardiologia, enfim, de várias especialidades, mas não era um professor. Eu eventualmente fazia alguma palestra, etc., mas paralelamente em São Paulo eu fui tendo uma formação paralela em medicina do exercício. Fiz medicina do exercício, do esporte na USP, na Faculdade de Educação Física, uma outra especialidade em fisiologia do exercício na Escola Paulista de Medicina, e aqui em Florianópolis eu pude aplicar isso, me tornando professor, criando programas de prevenção e reabilitação,
que, como eu costumo dizer, significa uma medicina ou uma prática que não se ensina na escola. Infelizmente, nós estamos num país que qualquer cidade de porte médio tem tratamento intervencionista, tem cateterismo, tem angioplastia, etc. Mas muitas capitais brasileiras não têm sequer um programa de reabilitação, ou seja, tem o que passa a ser algo que eventual na proposta de tratamento, de combate das doenças, mas não tem o que é básico, o que é fundamental, que é o tratamento atacando causas. Isso eu pude começar a fazer aqui, e nessa situação, uma das coisas que eu tenho avaliado é doença cardiovascular e função sexual, que caminham juntos. Aqui é um trabalho que mostra que ter disfunção erétil para homens, mas isso vale para mulheres também, quando tem disfunção sexual, significa ter um preditor de risco para doença cardiovascular e para morte precoce. Não somente por doença cardiovascular, mas por todas as causas, câncer, por exemplo. Então é algo que deve ser avaliado em cada consulta do clínico, do endocrinologista, do cardiologista, porque prediz risco. E quanto mais grave for essa disfunção, maior é o risco. Então essa é uma questão importante. Estão juntos. A pressão, quanto mais alta for, maior a chance de que haja disfunção sexual em homens e mulheres. Porque a disfunção sexual tem a ver com circulação. O exercício físico promove uma série de benefícios para o organismo. Ajuda a tratar diabetes, prevenir, é um tratamento obrigatório para o diabetes, é um tratamento obrigatório para doenças cardiovasculares, como hipertensão, doença coronariana, insuficiência cardíaca. Eu já mostrei o caso do Ari, o resultado que pode acontecer, as custas de exercício, que reduz a mortalidade do grupo mais grave com insuficiência cardíaca apenas em 1 ano em 50%. Então o exercício é muito importante. E nesse caso, da disfunção sexual, ele tem um papel importante, que é esse da função endotelial. O endotélio é uma camada interna das artérias que, ao mesmo tempo que é uma barreira para que o colesterol não passe para a parede da artéria, inflame, inicie a aterosclerose, placas que vão entupir coronárias, artérias que vão para o cérebro, etc. Mas é uma grande glândula. E uma das substâncias que ele produz, estimulado pelo exercício, é o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, é o mais potente vasodilatador que a gente conhece, que é produzido pelo endotélio. Nada produz tanto óxido nítrico quanto o exercício, ou seja, é uma ação que supera a ação dos medicamentos facilitadores da função sexual, que levam à ereção masculina, por exemplo. Isso o exercício proporciona, isso a gente vem estudando e faz a gente entender por quê. Esse é um trabalho que eu apresentei no Congresso Mundial de Cardiologia em Melbourne, mostrando que, para idosos com insuficiência cardíaca e com nível baixo de testosterona, limite inferior ou abaixo do normal, a gente, de forma aleatória, avaliou 2 grupos, ambos submetidos ao exercício intenso, intervalado. Programa de exercício para tratamento é que nem qualquer treinamento físico, visa progressão. O ARI é um exemplo disso. Quem pode andar rápido não tem por que andar devagar, quem pode começar a correr não tem por que ficar só andando, quem pode levantar mais peso vai levantar mais peso, isso significa progressão, e alguns chegam a surfar, como o Ari chegou depois de ter saído de uma situação crítica. Então a lógica é progressão. E a gente tem usado exercício intenso, intervalado, como se faz em academia para jovens hoje em dia. E nesse estudo a gente observou que ambos os grupos, exercício exclusivo, exercício mais testosterona, melhoraram muito a condição pulmonar, a condição aeróbica, medida pelo consumo de oxigênio, e melhoraram muito a função sexual, a função erétil. E esse grupo apresenta uma grande prevalência de disfunção erétil. A única diferença foi o nível de testosterona no sangue, que aumentou e que usou, obviamente, mas sem vantagem, sem benefício adicional. Então mostra a importância do exercício nesse aspecto de reverter processo de envelhecimento, já que a insuficiência cardíaca significa alguém envelhecido precocemente, porque perdeu massa muscular, perdeu disposição, perdeu vigor, perdeu energia para viver. A gente tem estudado a dança como uma possibilidade de treinamento, não fica só no exercício convencional. A dança aumenta o batimento cardíaco tanto quanto o exercício convencional. Quem está dançando atinge um batimento cardíaco semelhante ao que obtém quando está na esteira ou correndo na rua. E a dança baixa a pressão como exercício convencional, e com vantagens adicionais. Porque, obviamente, um exercício mecânico em cima do esteira, né, é algo que proporciona muito benefício.
mas é algo que não permite uma adesão, uma aderência tão boa à programação de exercício. E a dança facilita. Os nossos pacientes do programa de reabilitação que se exercitam por meio da dança não faltam aulas. 3 vezes por semana lá. Isso se torna um hobby. Passo a fazer isso no final de semana também. E a dança possibilita algo mais. Contato de pessoas, aproximação de pessoas, e frequentemente depois da dança rola alguma coisa a mais, né? E isso a gente observa lá. E tanto que um ponto de vista que eu defendi nesse artigo dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia é esse, que o padrão ouro para tratar doença cardiovascular e função sexual ao mesmo tempo é a dança. E não preciso explicar por quê. Esse é um trabalho, é o último estudo que eu mostro, é um estudo de Jonathan Myers, um pesquisador americano, que mostra que o grupo de baixa aptidão física estão divididos em quintis de acordo com a capacidade de exercício. Apresentou uma alta taxa de mortalidade no decorrer do estudo, de décadas, um estudo prospectivo, sem diferença entre quem tinha doença cardíaca, em barra branca, e quem era aparentemente saudável. E o grupo de excelente aptidão física, ou de boa capacidade de treinamento físico, apresentou uma baixíssima taxa de mortalidade no decorrer do tempo, mais uma vez sem diferença entre quem era doente e quem não era. Mostrando que talvez mais importante do que ficar procurando o coronário entupido é saber como é que a pessoa está vivendo, se está fazendo exercício, se está se mantendo bem disposto. E para encerrar, eu mostro essas fotografias do grupo de pacientes que iniciou a reabilitação fazendo exercício convencional, passou a fazer exercício dançando, isso se tornou um hobby, e aqui já se tornou uma manifestação artística. Estão participando do Festival de Dança no SIC, concorrendo inclusive com grupos de dança mais jovens, mostrando que a dança é muito poderosa. Acreditem nela. Procure dançar nesse final de semana que vale a pena. Muito obrigado pela atenção de vocês.